Think Tech está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje aqui com a Positivo S+, a gente vai falar de tecnologia nessa relação com o ser humano e outros assuntos também. Eu sempre tenho aqui comigo, já que a gente está falando de tecnologia e ser humano juntos, tenho a Estela, que é a nossa especialista virtual, aqui pelo lado da Positivo. Tudo bem com você, Estela? Oi, Cássio. Tudo bem? E com você? Tudo bem também. Estela, o tema principal hoje aqui é o seguinte: será que a IA já é capaz de substituir o ser humano? O que você acha, hein? Na minha visão, sendo eu uma IA, ainda não. Embora a inteligência artificial generativa e a automação tenham avançado, a supervisão humana segue sendo essencial para garantir ética, segurança e lidar com imprevistos complexos. A tecnologia opera sob diretrizes humanas. Então, a responsabilidade final ainda não pode ser totalmente delegada. Vamos então agora ouvir a opinião dos nossos convidados. E para a conversa de hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no podcast a Bianca Adidi, que é gerente de contratação da Vibra Energia, que você pode achar que não, mas você conhece, tá? A Vibra Energia é o posto Petrobras, que está aí espalhado por todo o país, em cada canto que você vai tem, né, um posto Petrobras. Você certamente já utilizou, já abasteceu, mas não para aí hoje. A atividade da Vibra Energia vai indo por outras frentes também. A Comerc, uma aquisição não faz muito tempo que aconteceu, né, que é a empresa de energia solar, energia limpa, né, que passa a fazer parte aí do ecossistema da Vibra Energia, transformando a Vibra numa plataforma multi-energia. Bianca, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente hoje. Cássio, Fábio, Arones, é um prazer estar aqui com vocês e poder ter essa conversa aqui, essa troca, viu? Obrigada pelo convite. A gente que agradece, e você já apresentou os nossos representantes aqui da Positivo S+, porque hoje eu estou reforçado, tá? Quando a conversa é boa, a gente tem reforço aqui. O Fábio, que está sempre com a gente, o Fábio Welzel, que é co-apresentador em muitos programas aqui comigo, hoje novamente aqui com a gente. Fábio, é sempre bom ter você aqui. Obrigado por mais uma vez ceder um pouquinho do seu tempo. Cássio, Bianca e Arones, eu que agradeço mais essa oportunidade de a gente trocar uma ideia aí de tecnologia. E o Arones Duarte aqui com a gente, sempre acompanhando o projeto pelos bastidores. Hoje a gente tem a felicidade de ter você aqui, Arones. É muito bom poder contar com a sua presença aqui, representando também a Positivo S+, para bater esse papo com a Bianca. Obrigado, viu, Arones? Eu que agradeço. Vamos lá, então. Eu queria começar com um tema um pouco mais amplo, né? Porque vocês todos estão muito ligados aí no ecossistema de tecnologia, né? Seja contratando, seja provendo, seja solucionando dores, né, dos players que estão aí sempre envolvidos nas operações de uma empresa. E o que chama atenção, aí eu queria focar até, Bianca, um pouco na sua área, né? É que você vai vendo na operação de compra, de contratação, cada vez mais a tecnologia ajudando, né? Só que cada vez mais ela sendo um agente autônomo, né? Você tem hoje os agentes com esse nome, né, de IA operando ali, de modo que a atuação que alguém fazia ali, né, manual, às vezes, sei lá, de levantamento, tomada de preço, conferência, ou pegando de um jeito mais amplo em tecnologia, né, você pega programação, né, você tem aí os devs sendo cada vez mais compartilhando a atividade, não vou dizer substituídos, mas cada vez mais suportados, né, pela IA. E aí fica uma dúvida que eu queria jogar para vocês aqui. Até que ponto já dá para deixar a IA operar sozinha, sem supervisão humana? Cássio, essa pergunta ela é muito boa, porque quando a gente começou o processo de automação, né, na área de compras, né, falando de IA depois, começando pela automação, o uso de RPA, robôs que veio para a nossa área, né, a gente viu a possibilidade, a empresa disponibilizou para a gente pensar os processos e melhorar os processos com RPA.
A gente viu o desenho, a gente sentou com a área de TI, desenhou os primeiros robôs. O primeiro foi de distribuição de requisição de compra para os compradores de forma automatizada, para não ter que alguém operacionalizar isso. E de cara a gente já viu que a gente precisava de uma babá para o robô. A gente deu esse nome e pegamos a pessoa que era especialista nisso, que entendia, né, daquela parte do nosso, a gente já estava já tinha a requisição pelo ERP, né, e a gente já botou alguém ali para tomar conta, alguém que conhecia o processo para fazer rodar. Porque por mais que a automação você desenhe de uma forma, uma forma bem desenhada, completa, há variáveis que você não tem como prever, né? Tem, às vezes, uma forma de pedir num campo, uma alteração no campo que a pessoa escreveu, né, pode distribuir aquele robô, fazer aquele robô parar, né? Ela colocou uma informação que não foi válida. A gente viu isso no início e fomos melhorando o robô cada vez mais. No início o índice de erro era muito grande, né? Mas com o acompanhamento dessa profissional, o robô foi sendo acertado, que a operação não pode parar, a gente tem que garantir que a operação ocorra, né? Então, todo dia de manhã e à noite ela verificava o robô e a assertividade foi melhorando, mas até hoje a gente tem alguém que dá uma olhadinha ali para ver se tudo tá correndo bem com aquele robô. E a gente tem inúmeros outros. O ganho é imenso, né? O ganho de produtividade é imenso, as tarefas mais repetitivas e operacionais da nossa área a gente conseguiu transformar com a RPA, com o grande apoio da TI, e ensinando a gente a lidar com esses robôs também, né? Mas eu acredito que há intervenção ali humana para poder ver se tudo está ocorrendo bem, se a automação está funcionando da forma adequada, até para otimizar ainda mais aquela automação, ter um olhar atualizado do que está acontecendo para ver se tem que melhorar aquela automação. Eu acho que vai ser sempre fundamental. É a minha visão hoje, né, do que eu vejo na prática. E a mesma coisa com o IA. Né? Quando você coloca IA, você tem que treinar aquele IA. Quem vai treinar a IA? Tem que ser alguém que tenha conhecimento, né? Tem que saber usar a IA, tem que saber treinar, tem que saber dar o feedback correto para ela poder se corrigir, operacionalizar melhor depois, né? Então, acho que eu não consigo ver automação e IA sem pessoas. Eu acho, e bons profissionais, eu acho que está totalmente interligado. E vai continuar assim. Mesmo a gente melhora, mas a gente vai sempre ter que otimizar, olhar para garantir que a gente está up to date ali com o melhor que está acontecendo no processo. De fato, e eu faço até um comentário sobre o que você afirmou, Bianca. A integração, ela agora é uma regra, né, e não exceção. E quem não trabalha com integração, usando algum tipo de tecnologia para dar velocidade, aumentar a produtividade, a assertividade, maior transparência, está ficando para trás, né? Então, a gente tem aí uma divisão de quem usa alguma tecnologia para poder trazer essas melhorias e quem não usa, né? E eu vejo isso muito presente na Vibra, inclusive com algumas campanhas disruptivas, né? A loja de inconveniência mesmo foi uma. Então, algo que quebrou aquela normalidade, né? E trouxe algo diferente que chamou a atenção de mercado, né? Eu fui a um evento onde vocês tinham um stand e estavam falando um pouquinho do resultado desse programa, né? E muito bacana, diferente, né? E usou bastante tecnologia, né? Na época, se eu não me engano, o Aspen, inclusive, foi um dos promotores, né? Exato, exato. Né? Então, Nossa, PP. faço esse complemento. E te faço uma pergunta também, inclusive atropelando, desculpa, tá, Cássio? Não tem nada disso, Arones. Aqui é papo livre, cara. O que eu vejo, né, a quantidade de prestadores, de fornecedores, ela aumenta e aumenta a cada ano de forma exponencial, né? Então, vocês precisam bastante, imagino, né, de um trabalho para poder fazer uma primeira triagem, né, e fazer uma seleção e passar para a área demandante algo mais qualificado, né? Nesse cenário, você está usando alguma ferramenta específica? Por exemplo, alguns portais que hoje, né, ajudam a gente com compras, né, como Nimbi, Ariba e etc. Hoje vocês usam algo, uma plataforma nesse sentido para poder já fazer uma pré-seleção usando o IA para checar se aquela necessidade ela está aderente àquele portfólio do prestador? Então, a gente tem sim um SRM, a gente adquiriu, né, um cadastro de fornecedor de mercado logo após a privatização, que foi em 2020, e ele foi desenhado, né, foi no modelo que a Vibra desenhou para poder funcionar da melhor forma.
E é um ganho muito grande ter a plataforma, porque a gente conseguiu fazer rodar as certidões que a gente precisa, né, ali dentro para garantir que os fornecedores que entrarem no nosso portfólio, que se cadastrarem, né, que forem convidados e se cadastrarem, eles estão ok com a Fazenda, eles estão ok, né, na Receita Federal, eles não estão em lista nenhuma, que a gente chama de lista suja aqui no nosso meio, né, que eles não contratam trabalho análogo a de escravo, né, é importantíssimo, né, essa verificação, e que antes era feita de uma forma bem precária, né, na hora da contratação, puxava-se, e com a plataforma, a gente automatizando, ao tentar se cadastrar, já tem um cheque na Receita Federal, já roda todas as certidões, a gente consegue ver, inclusive o Serasa, né, para ver qual é o score, se tem algum risco financeiro maior ali naquele fornecedor, e assim a gente garante, né, compliance nas nossas contratações, né, que aquele fornecedor que entrar realmente ele está de acordo com a nossa política. Inclusive, ele tem que dar um check no nosso código de ética. Ele é apresentado ao nosso código de ética e de conduta de fornecedor e ele tem que seguir aquilo. Ele se compromete a seguir aquilo durante a contratação e a ter os cuidados que a Vibra tem aqui, né? Ele também tem que replicar ali para a cadeia dele de fornecedor, para os empregados. Então, foi um ganho imenso, né? O cadastro de fornecedor no sistema. Ou seja, o que é repetitivo, simples, você automatiza e deixa o resto como se fosse algo mais nobre, né? Para um humano analisar no detalhe. Exato. A equipe entra quando dá algum problema na certidão, quando o Serasa não está ok, que aí a gente também vai verificar junto ao fornecedor, a gente não descarta, né? A gente chama para dar uma. Só se for a lista análoga de escravo, algo mais sério, né? Que é uma questão reputacional mais séria. Mas do contrário, ele vem, explica né? E tem a possibilidade ali de acertar. Olha, essa certidão não está certa, eu já estou recorrendo, vai sair uma certidão nova. Então, assim, a nossa base de fornecedor ela é segura hoje graças à nossa automação, né, que a gente tem nesse sistema. Tem um ponto também que eu gostaria de acrescentar aqui, pessoal, que assim, independente do processo, né, eu também concordo com o que a Bianca comentou sobre de não termos um humano numa operação dessa de verificação, né, automatização 100%. A gente ainda, independente, não estou falando nem só de Brasil, mas de mundo mesmo, a gente vê a questão das fraudes, né? O que a gente vê muito em processos licitatórios, fraudes aqui, fraudes ali. Então, eu também concordo com você, Bianca, quando você comenta que você tem muito processo automatizado, seja com RPA ou com a própria IA, né, para sanitizar dados, mas que exige uma governança de um humano, né, para você Exato. garantir, estar sempre é, se cuidando de todos esses processos e pontos aí. Eu também não vejo a curto prazo uma IA autônoma num processo de contratação, assim. Talvez, né, processos pequenos, até volume de dinheiro muito pequeno, pode ser que aconteça, mas mesmo assim, eu acho que nunca vai ser dispensado uma governança humana em cima disso, né? Justamente por causa de fraudes. Acho até que nos processos não críticos, que a gente chama, né, produtos não críticos, que são esses de menor valor, precisa sim do olhar, fazer um cheque, né, depois que a compra é feita. A gente tem hoje um shopping online dentro da Vibra de compras de não críticos, que são esses produtos de prateleira, Uhum, papelaria, itens, né, as necessidades de TI mais básicas, o que o escritório pode precisar de uma forma mais rápida e que é mais barato, é produto de baixo valor, a gente tem um local que os clientes internos entram e a gente cadastra, né, os clientes e eles entram ali e compram com fornecedores que a gente já fez o cheque, a gente já negociou e botou aqueles itens ali considerando as melhores condições mesmo para a empresa. E ali a gente faz uma governança também, a gente passa sempre as compras que foram feitas, né, quais foram os casos, ou seja, é tudo automatizado, é um processo todo automatizado, é com 2 cliques. Clica na plataforma, pede o produto, a gente tem um robô que roda, que vai lá dentro do nosso RP, cria o pedido e devolve para o fornecedor, que aí já foi verificado se tem orçamento e tal, volta para a nossa plataforma do shopping.
E aí confirma com o fornecedor, pode emitir. Aí o fornecedor vai e emite. Quando recebe aqui, o cliente interno vai lá dar o segundo cheque, processa-se o pagamento pelo ERP automatizado. Assim, foi algo bem surpreendente ver um robô agir assim. Para mim era algo quase impensável, né? E quando a gente implementou esse robô, foi uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande ver a automação trazendo esse resultado para a empresa, essa velocidade, deixando os clientes internos, né, com uma entrega sem precedente nesses produtos mais Sim. fáceis de adquirir e de menor valor. Mas a gente está sempre de olho, a gente tem uma equipe que cada um sabe a sua função, que vai olhar ali para ver quem adquiriu, o que foi adquirido. Tem uma responsabilidade, sim, mas tem ali por amostragem olhando, né? Foi tudo correto, o robô rodou, às vezes um pedido prende. Por que prendeu? Ah, não tinha orçamento, então vai lá e solta e comunica a área. Então tem sempre a participação por mais redondo que seja o nosso processo, a gente precisa ali das pessoas atuando, né? Uma É curadoria, mesmo né? porque como o processo não é ele não é estático, né? Ele pode mudar ao longo do tempo. Se mudar uma Exato, perninha, você precisa olhar para a tua automação novamente, né? E se não tiver uma exato. governança, o pedido vai parar, né? Senão a automação pode ficar super não atualizada, desatualizada e você está perdendo, né? Então, essa parceria da automação com o profissional, ela é fundamental para o sucesso das operações. Sem contar que a falta de curadoria ela pode causar uma desinformação, né? Perda de tempo, perda de profundidade. E aí depois, se você perde isso, você perde credibilidade. Exato. E hoje é muito importante manter a credibilidade das marcas, não é verdade? Então, eu responderia essa pergunta de duas formas, Cássio. A primeira, se ela está em produção, tem que ter curadoria. Se ela não está em produção, ela pode não ter curadoria para fins de estudo. O que que ela vai fazer? Ela vai começar a alienar, ela vai inventar, qual caminho ela vai seguir? E com isso, a gente aprende para que a gente coloque em produção uma curadoria mais assertiva. Ah, fechou bem. E aí, vocês tocaram no ponto, a partir da pergunta do Arones, né, de determinados sistemas que são usados, né? Mas eu acho que essa é uma fase nova, né, da Vibra, nesse momento, porque se tornou uma empresa privada, né? E você acompanhou, né, Bianca, a transição de empresa pública para empresa privada. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, né? Porque imagino que vocês tenham que ter corrido atrás de tecnologias praticamente do zero. Porque quando você está no ambiente público, é uma contratação, né? Muito, muito orientada a preço, né? Não no caso de vocês específico, órgãos públicos são assim por natureza, né? Aí quando você passa para um modelo de compras de uma empresa privada, acaba sendo, os parâmetros acabam sendo outros, né? Você vai procurar muito custo-benefício, vai procurar atender, né, especificamente aquela dor que você tem. Como é que foi essa experiência para você? Ai, Cássio, foi um capítulo bem peculiar e muito interessante, assim, que eu vivenciei, né, ter a oportunidade de passar por essa privatização. Eu era gerente de licitação, né, de contratação de serviço, né, quando houve a privatização em 2020. E a gente se viu, né, na necessidade de sair de uma empresa que seguia uma lei, a lei de licitação, a 13.303, para ir para as melhores práticas de mercado e com compromisso de transformar, né? O CEO da época chamou e falou: olha, a tarefa desse setor é o setor é um dos setores que mais vai se alterar aqui dentro e a gente tem que botar, né, as melhores práticas aqui dentro. E o primeiro movimento foi: vamos ver processo, porque a lei, dentro da lei, o que a gente tinha que ver era seguir os trâmites, o processo era bom, mas era lento, era burocrático, era denso, e a gente podia negociar, podia, dentro dos limites da lei, tinha que ter uma atenção muito grande a isso para seguir as regras. E quando a gente se viu ali com a oportunidade de ter as melhores compras, né, no formato, o que que tem aí? O que que acontece aí fora? Né, a gente chamou, a gente em um mês fez um bench com 15 grandes empresas, parceiras que se abriram, a gente, olha, a gente precisa de ajuda, como é que é o desenho de vocês? A gente hoje é assim, como é que vocês fazem o fluxo e nos ajudaram nisso? Então, quando virou, a gente tinha um processo já bem desenhado, corrido, mas bem desenhado, né? Pessoas muito competentes aqui conseguiram construir esse novo processo. Mas ali a gente olhou, a gente tinha uma plataforma que era voltada
para licitação. Ela foi criada para licitação. E nos deram o prazo de, no D+1, não rodaria mais essa plataforma, tinha que estar rodando uma outra plataforma. Imaginar a gente voltando para o e-mail, era desesperador. Era uma plataforma limitada para a lei, mas era uma plataforma. E aí a gente se viu com inúmeras possibilidades do mercado, conversando né, com empresas parceiras grandes, como é que vocês fazem? A gente viu a necessidade de fazer um bid correndo, né, dentro do orçamento que a gente tinha, para poder rodar no dia D+1 aí com uma plataforma standard, com o modelo dela que ela tivesse, para a gente não ficar no e-mail. E até para não perder a governança, né, o compliance dos dados das compras, que é algo tão caro, sempre foi tão caro para a gente. E a gente fechou o bid dentro de uma plataforma que era considerada muito boa, é considerada muito boa dentro do orçamento que a gente tinha, mas aí veio o desafio, né, que eu acho que vocês já imaginam, que são os dados, né? A plataforma roda com dado, né? Primeiro desafio foi, tá, a gente compra material, a gente vai usar o cadastro de material como base para adquirir nessa plataforma. Como está o nosso cadastro de material? Cadastro material não tinha uma governança antes, né? A gente tinha até uma equipe voltada para cadastro, mas o cadastro tinha materiais repetidos, materiais com dados errados, materiais sem dados, né? Então, como olhar esses dados? A gente tentou fazer um saneamento sozinho, a gente precisou de uma empresa parceira. Fomos para uma empresa de tecnologia voltada para isso, e ela ajudou a gente. A gente não tinha orçamento na época para fazer o saneamento pela empresa, mas ela ajudou a gente a como fazer o saneamento. E ela passou a fazer o cadastro e a governança no modelo de mercado, para gerar dados para a gente poder fazer as compras exatas pela plataforma. Isso foi um grande desafio. Foi feito, né? E a nossa vida mudou, sem dúvida. Agora a gente tem uma qualidade. Era uma preocupação que antes não precisava se ter. E a segunda, já ligada aí que o Arones perguntou, nessa plataforma tinha o EPROC, né, o processo, o fluxo de compras, e tinha também o cadastro fornecedor. Só que o cadastro fornecedor antes não era necessário, sendo licitação, quem está dentro das regras, quem alcança o mínimo necessário de requisitos para participar da licitação, ela pode participar, né? A empresa pode participar. E a gente não queria mais assim, a gente queria que fossem os melhores do mercado, né? A gente queria estar com as melhores empresas. E não tinha por onde começar, assim, não tinha um lugar para puxar, importar e colocar dentro do cadastro fornecedor novo, né? Então foi um trabalho de formiguinha. Primeiro, a gente precisa de categoria, não tinha categoria. O sistema precisava de categoria para puxar do EPROC, já ter aquela informação certa do fornecedor para aquele objeto específico, né? Então, vamos criar categorias. Foi uma luta, tudo internamente, conversando com as outras empresas, como elas faziam. É, Fomos olhar quem já era fornecedor e que estava bem avaliado internamente, uma avaliação que não era na época tão apurada, né, em sistemas. A gente vamos ter que ter isso também em sistema. Então, coloca esses fornecedores para dentro. Vamos ver quem presta serviço para as empresas que também precisam desses produtos. Vamos trocar ideias, vamos trazer, vamos, né, prospectar fornecedores no mercado. A gente fazia reuniões com os fornecedores. Poxa, quem quer ser um fornecedor nosso? Olha o que a gente oferece. Então, foi uma construção árdua do cadastro de fornecedor, porque o EPROC sem o cadastro de fornecedor tem como funcionar. A gente precisa de bons fornecedores para fazerem bons bids, né? E como a gente também não podia funcionar sem o cadastro de material. Então, algo que eu percebi não se basta ter orçamento e nem uma plataforma fantástica. Isso não basta. Você tem que ter dados. Então, tudo que a gente vai construir hoje quais os dados, cuidem dos dados, né? Se eu posso falar para alguém desde a primeira operação, procure estruturar os dados para se você precisar ou quiser automatizar, né? Você já tem aquilo de uma maneira mais pura, que a gente consiga realmente ter né, gerar informações consistentes daqueles dados. E só complementando, o meu maior susto, que eu não sei se muita gente passa por isso, quando você compra a plataforma, a gente contratou o EPROC e contratamos o cadastro fornecedor de uma mesma empresa. O que você acha? Que a integração plugged, né? Plugou. Nossa, que perfeito. Para mim era uma coisa óbvia. Ia botar dentro do cadastro fornecedor, ia apertar um clique no EPROC e ia aparecer lá todos os fornecedores daquela categoria. Gente, quando me disseram que precisava da integração, eu não entendi. Eles tiveram que repetir umas 10 vezes. Eu falei, mas eu não estou entendendo nenhuma única plataforma, por que que precisa da integração? E eles me explicaram como funcionava a parte técnica. Fiquei sabendo, mas foi uma decepção para mim, né? Um trabalho de ter que participar daquela integração que a gente precisava tanto, urgente, né? A gente botou todos os esforços ali, a integração saiu, mas até sair sem erro foi árduo, assim, né? A gente conseguiu rodar.
E quando a gente conseguiu rodar a primeira vez sem erro, foi assim, uma conquista muito grande para o nosso setor. E eu imagino que inúmeras empresas passem por isso ao contratar é, sistemas que são de uma mesma empresa, achando que é tudo integrado, né? Às vezes até uma certa venda, entre aspas, casada, né? Pô, leva isso que você vai ter isso também. Ah, legal, então tá tudo ali junto. Não, não tá. Se uma informação tem que ir para outra, tem que ter essa construção. Então, acho que eu desmistifiquei essa questão de achar que é mágico. Não é mágico, precisa de dados, precisa de gente ali trabalhando nos dados, pessoas que queiram fazer, pessoas que saibam atuar, que saibam onde a gente quer chegar, né, para poder fazer acontecer, tanto pela parte do negócio, que no caso aqui era compras, quanto da parte de TI, né? O fornecedor tem que estar ali com a gente, os clientes, né, que vão receber aquele serviço têm que estar junto para pensar em como fazer aquilo na melhor forma. Não é um processo simples, é um processo muito bonito, né? Ainda mais de você olhar depois de realizado, você fala, nossa, tá funcionando, né? Que bacana. Mas é uma construção, né? É uma construção ali de cada tijolinho é colocado para poder chegar ao resultado final. E foi esse o processo, assim. Hoje a gente roda. Eu entendo que estamos nas melhores práticas mesmo de mercado, mas o céu é o limite agora, né? Com tantas plataformas, tantas automações, a gente está o tempo inteiro olhando para a tecnologia, né? E é um apelo, né, que a nossa diretoria sempre faz, o CEO, os VPs, como podemos fazer de uma forma mais ágil, de uma forma mais simples, né, entregar de forma mais ágil, mais simples, ter mais eficiência, né, garantindo sempre as regras de compliance, da governança. Então, a empresa inteira pensa nisso. Então, a toda hora vem um comprador e fala, Bia, eu pensei que a gente pode botar uma automação não sei aonde. Para tudo, vamos lá, chama a TI senta com a gente, vamos desenhar. É muito legal isso, e é vivo, né? É vivo. É toda hora mudando, é toda hora melhorando os robôs, o que a gente já tem, os nossos sistemas, as plataformas. Então é bonito de ver, assim, é um processo, né? Acho que acho que não termina nunca o processo de automação e de melhoria sistêmica, assim. Eu acho que é muito vivo. Eu acho difícil terminar também, tá, Bianca? Porque todo dia surge alguma coisa nova, né? Então, e sempre com o intuito de fazer mais ágil, menos tempo, menos burocrático, mais auditável, né? Então Exato. a gente passa por isso no dia a dia. E na minha atuação também, Bianca, eu trabalho mais no mundo corporativo mesmo, mas já fiz muito projeto com o poder público, né? E a forma de atuação, ela é muito diferente, né? É, e na tua fala é muito legal isso, né? A energia que você comentou agora sobre essa transição, desafio com certeza foi enorme, mas a energia que você passa explicando, né, como foi esse processo, que com certeza foi árduo, é algo assim contagiante, sabe? Quando você olha, né, uma taxa de insucesso de projetos, ela é muito grande, né? E se você não tem o envolvimento de todo mundo, interno da empresa, do border, do parceiro que você escolheu, né, é, o sucesso não vem. Tem que colocar muita energia mesmo, o famoso vestir a camisa do projeto e seguir em frente. Sabe, sempre vai ter uma pedrinha na frente que a gente chuta, né, de alguma forma, né, mas a gente vai estar sempre olhando para algo melhor, não tenha dúvida. É muito legal. Parabéns aí, gostei muito de te ouvir na tua fala agora. Obrigada, Fábio. São pessoas, né? A São gente aqui pessoas. sem os profissionais, a garra que eles vieram nessa privatização e vem até hoje, né? É o olhar deles, porque eles estão na ponta. É o dia a dia que a gente consegue transformar ali para tornar a empresa mais ágil, mais eficiente, é no dia a dia. Então, eles que podem trazer para a gente, para os líderes, né? A gente aqui é Sim. a gente vai fazer acontecer, mas a ideia tem que vir, né? Vocês se apossaram, né? Se apossaram e, né, isso aqui é Exato, meu, eu vou fazer funcionar, né? exato. O plano B era o plano A, na verdade, tem que funcionar, né? E de fato, é muito bom, né, conversar com uma pessoa tão entusiasmada, né, que participou, de fato, com, com afinco do projeto. E é só a ponta do iceberg, não é verdade? Tem aí o Data Driven, que é uma evolução constante de integração, né? Toda uma cadeia de produção e entrega, com previsão de tendência, adaptação ao mercado, adotar essa cultura Data Driven, né?
ela vai separar os meninos dos homens, verdade? Ou as meninas das mulheres. Então, daqui a pouco, quem não for orientado a dado informação, né, e colocar isso no negócio, obviamente, né, ela vai perder agilidade, vai perder transparência, vai perder competitividade, né? Então, dada essa sua jornada, o que você, né, acabou de narrar, eu vejo que vocês estão um pezinho à frente com relação a uma empresa orientada, né, a dados, né? Isso é um fato, Bia. E com relação à integração, eu percebo, eu não sei como é que funciona, né, no detalhe, o sistema de postos, de franqueados, né, mas eu percebo que em um futuro breve, né, dada aí a jornada de transformação que vocês estão em constante, na medida que chega num certo limite, né, lá na bomba, lá no reservatório de combustível, aciona-se alguma coisa de forma automatizada que cai no teu sistema e que o sistema já checa uma cadeia de possíveis fornecedores e, enfim, aí a mágica começa a acontecer. Hoje já é uma realidade para vocês, dada aí toda essa Olha, transformação? a gente aqui, como eu pego a parte, a minha equipe cuida de contratação de indiretos, que é tudo que a empresa precisa para funcionar, que não é a venda direta de combustível, embalagem de lubrificante e frete, né? Frete do combustível, é o que a gente faz aqui. Não vou entrar na ponta do varejo aí de como eles fazem, mas eu posso te dizer pela minha área. A empresa ela é bastante avançada e voltada para automação, para IA, para modernidade. Eu fico impressionada como com a equipe de TI daqui com os desafios que vêm, as ideias que vêm da minha equipe, como eles fazem acontecer e transformam, né? Como eles não empurram. Eu ouço às vezes alguém falar, ai, mas a TI é muito devagar. Aqui não tem isso. Você marca a reunião, eles já vão desenhar o seu projeto. Vai entrar numa fila? Pode ser que sim. Mas eles estão sempre ali te atualizando e eles entendem, né? Eles abraçam a importância daquela automação, por menor que seja, né? E transformam aquilo em realidade. E, claro, né, que tem ali, no nosso caso aqui em compras, o comprador que trouxe a ideia, que ele vai ficar ali naquele projeto comigo e com a área, né, e com o coordenador também. Mas a área de TI, ela passa o conhecimento, ela faz acontecer e ela passa o conhecimento para aquele colaborador, de forma que ele consiga atuar, né, naquela nova automação. E a gente tem dentro da empresa inúmeras automações. A gente tem. Nós estamos avançados em IA, a gente tem um board em que dá, incentiva a gente aos treinamentos que eles oferecem de IA. A gente tem treinamento constante de IA, de como operar da melhor forma possível com a IA, de fazer acontecer do que a gente precisa. A gente consegue ter uma pessoa na TI que a gente, pô, tô pensando em fazer isso em IA, como é que eu faço? E a pessoa para e te orienta, né? Então, eu acho que a gente está bem à frente, tá? Pelo que eu vejo, falando da área de compras, sem dúvida, pelo suporte que a gente tem da TI, né? O empenho dos compradores em melhorar os processos, a gente está numa velocidade bem avançada. E eu vejo isso na empresa inteira, né? Não vou falar de como operacionaliza as outras áreas, mas eu vejo a empresa inteira e pelas compras que a gente faz aqui para essas áreas, que a gente contrata, inclusive, sistemas de TI para as outras áreas, pensa-se em todas as faces, né? De tentar melhorar todo o nosso sistema aqui dentro, o nosso ecossistema Vibra, né? É muito bacana ver essa transformação de quem acompanhou, né, antes desse movimento todo, né, e ver hoje como a gente busca e como a gente tem grupos, tem squads para trabalhar esses assuntos. É uma empresa que é voltada, sim, para dar o melhor resultado e com a ajuda do que a IA tem para dar, do que as automações têm para dar, né? A gente busca o tempo inteiro aqui em compras e em todas as áreas. A gente está assim, ó, com TI, juntinho, Então, eu, juntinho. eu queria te perguntar exatamente nesse sentido, né? Porque acaba que vocês viram uma área de retaguarda que atende a empresa inteira, né? Exato. Como é que é o fluxo disso, em Bia? Porque às vezes a demanda, eu imagino, como ela é muito específica, ela muitas vezes surge na área, né? Vocês são o enabler disso, né? O viabilizador. Mas a dor nasce lá, específica de quem está operando em. Como é que é o fluxo para essa coisa acontecer de um jeito fluido e no final das contas ter o fornecedor certo, a tecnologia certa para a dor da pessoa, do seu colega em outra área?
Então, a gente atende a empresa inteira, a empresa toda é nosso cliente interno, inclusive dentro O de que não é compras, as pouco, outras né? gerências, não é pouco. É. Se a gente contar que nós somos aqui, estamos entre as cinco maiores em faturamento, né, do Brasil, é uma empresa bem grande, né? Ela é imensa, é uma gigante. Então a gente já tem todas as áreas são nosso cliente interno, inclusive a área de compras, né? As outras gerências, que a gente tem a gerência de gestão de contrato e de facility, que também ela chega até a gente e a gente contrata para elas. As compras têm que ser feitas pela área de compras, pela área de contratação. A gente tem um sisteminha interno, que é por ali entra a requisição, a área coloca ali, a gente tem um manual com os itens específicos e ali elas dão input e jogam o material para a gente. Tá? A especificação de serviço, o que que vai ter, o que que se precisa para ter aquela contratação de uma maneira bem redonda. E a contratação é feita com o comprador e um técnico da área, né? Eles fazem essa dobradinha. A gente tem comprador especializado nos temas. A gente tem comprador que atende TI, a gente tem comprador que atende as contratações de engenharia, a gente tem comprador que atende marketing, assim por diante, né? Então, os compradores já ganham aquela expertise naquela área, né? Atuando nos processos. Eles vêm e eles, desde júnior, são treinados para atuar naquela determinada área, pegam tudo no início, depois vão se especializando e desde que eles recebem aquilo, eles sentam com a área, tá, o que que a gente vai contratar aqui? Se eles não entendem o que é, eles vão passar a entender. Muitos viram especialistas depois, me dão aula sobre aquele serviço contratado ou aquele sistema que eles contrataram, né? E a gente depois faz a contratação, fecha em grupo. Quando fechou o contrato, a gente põe para assinatura, coloca no RP e entrega para a gestão da área. É assim que é o fluxo. A gente realmente recebe e entrega. Aditivo, tudo que tem que fazer de modificação no contrato é com a nossa área aqui, né? Então, a automação nesse volume que vocês imaginam, né, de contratações, vou falar que mais de 6 mil em um ano, né, de contratos mais robustos, né, fora o que a gente tem rodando nesse shopping online, que são inúmeros, é um volume bem maior, né? A gente precisa da automação para entregar com qualidade. E os fornecedores estão lá. O cadastro de fornecedor ele é fundamental também para garantir que os melhores estão nas nossas competições. E essa integração é legal. No momento que o comprador achou a categoria, ele puxa, já vem todos aqueles fornecedores homologados. Óbvio que a área às vezes traz também alguém coringa. Olha, essa pessoa, eu vi que está prestando serviço na empresa tal, está rodando bem, já tive um retorno lá da empresa. Então vamos lá, jogar no cadastro para fazer todo aquele check de compliance, para ver se está tudo ok com aquela empresa e ela vai participar, né, do bid com a gente. Então, para participar dos nossos bids, tem que estar o nosso cadastro de fornecedor, que passa por toda essa governança, né, da companhia. A gente tem ali a área de integridade olhando o tempo inteiro, o nosso cadastro também nos ajudando, e o compliance, regras de compliance ali também garantidas, né? Então, tem que ter bastante automação, tem que ter bastante integração, né? E TI na automação se torna muito nossa parceira, porque às vezes uma área manda, contrata esse sistema, vem na especificação, o comprador já olha, não. TI, chama TI junto, olha essa especificação. Você consegue embarcar ou você precisa devolver e você vai refazer para a gente poder lançar. Então, o olho do comprador para isso, de saber que ali tem um sistema, que ali vai ter algo que impacta a parte de tecnologia, é fundamental, porque ele aciona a TI. E o papel de TI é o processo inteiro, né? Ela vai ser a parte técnica, ela vai entender a necessidade do cliente interno, que demandou, né, que mandou aquela requisição, ela vai ver o que melhor tem no mercado, né? Vai ajudar a gente nessa análise junto ao comprador. O comprador cuida da parte comercial, ele da parte técnica, eles vão andar juntos, traz a melhor solução, implementa. Né, tem um papel de implementar junto com o cliente interno para atender fielmente a necessidade dele, e ainda tem esse papel aqui que eu vejo muito de multiplicador, que ele vai ensinar a mexer ali para a pessoa conseguir rodar e gerar os dados que ela precisa daquele sistema. E eles são, a todo momento, eles são acionados. Olha, estou com uma dúvida, né? Então, o papel de TI é fundamental, né? Para a gente poder fazer a tecnologia movimentar aqui dentro e as compras serem exatas, as compras serem as melhores práticas, né? Eles estão ali, eles estão atualizados, eles estudam muito, dá para ver que eles estão super atualizados nos fóruns, o que tem de melhor para poder trazer para a Vibra essa melhor solução. Então, assim, é um trabalho de ponta, assim, junto com o cliente interno, eles fazem acontecer, e a área de compras aqui também, né? Que contrata e traz a melhor condição. A quantidade de siglas, acrônimos e tecnologias novas que surgem, é uma velocidade insana, na verdade.
E aí só reforça a necessidade, né, de terem os especialistas que você comentou. Eu também trabalho com especialistas aqui. Às vezes a gente brinca, eu coloco faixa preta na reunião, porque aí a conversa vai para outro nível. Eles conversam de acrônimos aí e eles se entendem, não é verdade? Né? E cabe a gente entender do negócio. O que que o negócio precisa? É o que você, inclusive, também comentou. Às vezes você lê algo que está destoando ou que talvez precisa de um ajuste, né? Então, é onde a gente entra, entendendo um pouquinho do negócio, né? O processo do fluxo, aí a gente acaba adicionando, né? E não travando a negociação, né? Eu concordo com suas palavras aí. Sem contar também, Aronis, que quando a gente fala de tecnologia, alguns anos atrás, a TI era abordada, né? Para falar de uma tecnologia, para melhorar um processo dentro de uma organização. Hoje não. Hoje, todas as áreas de uma grande companhia, elas são abordadas para apresentar uma tecnologia para melhorar o processo daquele departamento, né? Isso vai, com certeza, esbarrar no setor de contratação e também vai esbarrar na TI, porque no final do dia, quem vai sustentar aquela aplicação, aquele novo ERP, o CRM, ou seja a sigla que for, vai ser na TI, porque a TI precisa saber se ela tem o capacity para poder sustentar, né? Então, se fosse usar uma palavrinha só aqui, eu usaria colaboração, né? Uma colaboração entre a TI, a área demandante e a área de contratação, né? Se essa tríade aí funcionar 100%, é sucesso nessa contratação dessa tecnologia, porque a TI vai saber do que se trata, vai ter capacidade de sustentar, a contratação vai fazer uma aquisição totalmente às claras, né? Além do especialista da área de contratação, ainda tem a TI, né, apoiando, e a demandante vai ficar feliz da vida aí com essa nova tecnologia visando melhorar o processo, né?